E aí, tudo certo? Carlos Tozinho aqui de novo na área para a gente brincar um pouquinho mais com variáveis, operadores e a gente vai agora resolver as duas raízes de uma equação do segundo grau. Carlos, eu esqueci completamente que era uma equação do segundo grau. Não tem problema, eu vou passar a fórmula para você relembrar, né? Se você estudou isso lá na matemática, lá no ensino fundamental. E a gente vai usar, na verdade, esse cálculo aqui como um pretexto, né, para aprender algumas coisas novas a respeito de operadores quando a gente fala de programação, tá? Bom, então, essas equações, né, as equações do segundo grau, elas têm uma característica interessante, tá? A fórmula é essa aqui, tá? Para resolver o valor de x. Na verdade, vão ser dois valores, né? Equações do segundo grau tem duas respostas, que a gente vai chamar aqui de x1 e x2. E essa fórmula eu peguei ela na internet, ela é amplamente conhecida, né? A fórmula famosa, né? Fórmula de Bhaskara. E ela é composta da seguinte forma. Para você calcular o valor de x, você faz menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é o delta, né? Divididos por 2a. Delta é esse cara aqui, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? E esse mais e menos aqui é justamente o que define as duas respostas, né, as duas soluções da equação. Então o x1 vai ser menos b mais a raiz do delta sobre 2a, e o x2 vai ser menos b menos a raiz do delta sobre 2a. E é tudo isso, né, isso que a gente vai fazer nessa implementação aqui desse algoritmo, tá? Bom, então analisando a fórmula, né, para a gente ter as duas respostas x1 e x2, a gente vai precisar dos valores de a, b e c, né, que são os componentes aí que fazem parte da equação de segundo grau que a gente quer resolver, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui definindo os valores, né, de a, de b e de c, ok? Além disso, eu vou ter também o delta, que eu vou calcular separado. E eu vou ter também os valores de x1 e de x2. Vamos começar com o delta. Relembrando, então, o delta é essa parte de baixo. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é B ao quadrado. B ao quadrado eu posso fazer B vezes B. Ok, funciona. B ao quadrado é exatamente isso, é B vezes ele mesmo. Menos 4 vezes A vezes C. Se eu fizer dessa forma aqui, perceba o que vai acontecer, né? Primeiramente, vai ser encontrada uma multiplicação, né? Lembre-se que a expressão começa a ser analisada da esquerda para a direita, então primeiramente aparece uma multiplicação, então eu vou fazer B vezes B. Aí depois, na sequência, tem essas multiplicações, então eu vou multiplicar 4 por A, o resultado eu vou multiplicar por C, e aí vai ficar sobrando a subtração desse lado com esse lado que vai ser feita. Então assim, eu não preciso usar parênteses, tá? As coisas aqui vão funcionar normalmente sem parênteses. Outra coisa que você pode estar se perguntando, Carlos, eu posso, ao invés de fazer B vezes B, fazer pote de B ao quadrado? Pode, sem problema nenhum. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Ok? Bom, então, vamos manter aqui e vamos agora para o cálculo de x1 e x2. Então, vamos para o x1. Voltando na fórmula, x1 seria menos b mais a raiz do delta sobre 2a. Então, vamos lá. Menos b, ok? Se eu quero negar um número em programação, eu uso menos, normal, assim como eu uso na matemática, mais raiz quadrada do delta. Para eu calcular a raiz quadrada, eu vou usar um outro operador aqui, que é o RAD, de radiciação, tá? Que é justamente para tirar a raiz quadrada. É a raiz de quem? Do delta. Certo? Basta eu passar como informação ali entre parênteses, né, que é o que a gente chama de parâmetro, a informação de quem é que eu quero fazer a raiz quadrada. Obviamente, né, que para que isso funcione, delta já tem que ter sido previamente calculado. Então, já tem que ter o valor de delta aqui. Eu não posso
fazer a raiz de delta aqui e depois mais para baixo calcular o delta, né? Senão não tem sentido. Então primeiro eu calculo o delta, que eu preciso dele como um input, né? Como uma entrada para essa segunda parte da operação. E aí eu preciso dividir por 2 vezes A. Só que aqui tem um detalhe, tá? Essa divisão de 2A, ela é tudo que tem em cima divididos por 2 vezes A, certo? Então, do jeito que está aqui, como é que a fórmula vai ser executada? Primeiro, vai ser executado o rádio de delta, né? Aí, depois, o que vai vir primeiro vai ser a divisão, né? Porque entre o mais aqui, a divisão é a multiplicação. A divisão ela é prioritária, aparece mais à esquerda, então ela vai ser feita primeiro. Então, eu vou pegar a raiz do delta e dividir por 2, certo? Aí, o resultado eu vou multiplicar por A e depois eu vou operar com o menos B. Quer dizer, totalmente errado, né? Não devo fazer isso. Eu devo primeiro calcular a parte de cima e depois o resultado dividir por 2A. Portanto, eu vou colocar um parênteses na parte de cima, né? Da minha fração, né? Que seria o numerador da fração. Opa, aqui, né? E aí o resultado eu divido por 2A. Dessa forma eu garanto que primeiro vai ser calculado o numerador, o denominador, e depois só quando os dois forem calculados vai ocorrer a divisão do numerador pelo denominador. Esse é o resultado de x1. Qual é o resultado? Qual é o x2, né? Vamos jogar aqui o x2. O x2 é a mesma coisa, a diferença é que vai ser menos b menos a raiz do delta. Ok? Multiplicado por 2a. Agora eu posso escrever, né? Então escreva x1 igual a... Eu vou concatenar com x1 e vou escrever aqui também x2 igual a mais x2. Certo? E aí então está pronto o meu algoritmo. Vamos então para um exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, eu vou deixar comentado aqui, aqui em cima eu vou colocar algumas equações que a gente pode testar, tá? Primeiro eu vou pegar essa aqui, ó, 2x ao quadrado, tá? Deixa eu colocar aqui, (2x ao quadrado) mais 4x menos 6 igual a 0, tá? Essa é uma equação de segundo grau, né? Não interessa, né, a parte teórica da coisa, né? Mas é uma equação de segundo grau, onde nós temos aqui o seguinte, que A é 2, B é 4 e C é 6. É menos 6, tá? Então é 2, 4 e menos 6. Vamos tentar com esses valores aí? Então vamos solicitar aqui para o usuário digitar os valores de A, B e C. Vou usar aqui o leia, o A, leia B e leia C. Então vamos lá. 2, 4 e menos 6. As raízes dessa equação são 1 e menos 3. Se você aplicar isso na fórmula, você vai ver que está correto, tá? Vamos pegar uma equação de segundo grau incompleta aqui. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 27 igual a 0, tá? Essa equação, ela tem A igual a 3, B igual a 0, tá? A parte do x não tem, e o C é menos 27. Então vamos lá. 3, 0 e menos 27. 3, 0 e menos 27. O resultado é 3 e menos 3. E assim por diante, tá? Pode acontecer, de repente, algum cenário onde você tenha um resultado que não existe no conjunto dos números reais, tá? Cai no conjunto dos números imaginários da matemática. Por exemplo, vamos tentar pegar um valor aqui, 5, 5 e 2. Ó, 5, 5 e 2 cai nesse caso. None. O que é none? None significa not a number, tá? Isso significa que eu não consigo representar computacionalmente o resultado, tá? Existem os números na matemática, né? Se você der uma pesquisada aí ou relembrar, né? Existe o conjunto dos números reais, que são esses números que a gente consegue representar computacionalmente, e os números imaginários, né?
que são números que a gente não consegue representar computacionalmente. Então, quando a gente cai num resultado que é um número imaginário, o resultado que a ferramenta mostra para a gente é um none, tá? Que é um not a number, significa que o número não faz parte do conjunto dos reais. Por curiosidade, né, por que isso acontece? Acontece em situações onde eu tenho que fazer raiz quadrada de um número negativo, tá? Raiz quadrada de número negativo, né, de um número menor do que zero, não tem na matemática um resultado que pertença ao conjunto dos números reais, tá? Então, se você manipular os valores de A, B e C de forma que o discriminante, né, o delta, gere um valor negativo, você vai cair nesse tipo de situação, tá? Bom, então com isso a gente aprendeu mais algumas coisas aqui, né? Acho que agora ficou bem claro, né, como é que a gente trabalha com operações matemáticas. Cobrimos aqui basicamente quase todos os operadores, ainda falta um, mas eu vou falar sobre ele mais para frente, né? Já conhecemos as 4 operações básicas. Potenciação, radiciação também já entraram aí no nosso repertório, né? Já sabemos como armazenar valores variáveis, ler dados de variáveis, fazer contas, jogar resultado na saída, né? Nessa parte de baixo aqui. Enfim, já temos aí algo bastante sólido para servir como base para esqueletos de algoritmos que a gente vai fazer mais para frente. Ok? Então espero que você esteja gostando, né? Tenha gostado demais desse desafio aqui. Nos vemos na próxima aula. Até já!